Pessoal, nesses últimos 2 dias algo ficou muito escancarado para toda a população. O governo Bolsonaro está completamente perdido, é um governo sem rumo que não sabe mais para onde ir. O Bolsonaro deu uma declaração ontem à noite que é uma declaração completamente fora da casinha, totalmente desconectada da realidade. E vendo o Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, com aquele discurso, aquela sabatina, meia sabatina, aquela declaração, melhor dizendo, no Congresso Nacional, nós percebemos que o governo está sem saber para onde ir. Primeiro porque o Eduardo Pazuello falou que a vacinação no Brasil vai começar somente em março, daqui 4 meses. E ele disse isso porque nós não teríamos condições de armazenar a vacina da Pfizer, que tem que ficar a uma temperatura de menos 70 graus, o que é algo muito específico. Mas é estranho porque outros países vão começar a vacinação. A Inglaterra vai começar na semana que vem, os Estados Unidos nas próximas semanas e outros países da Europa, como Itália, Alemanha, França, vão começar também muito em breve. E aí nós poderíamos dizer, olha, claro que vai começar porque eles têm a estrutura, nós não temos, são países diferentes, são países do primeiro mundo, economias mais desenvolvidas, estruturas, logísticas, tudo mais desenvolvido. Mas será mesmo? Porque no mesmo dia que o Eduardo Pazuello falou aquilo, um dos diretores da Pfizer veio a público e falou assim, olha, nós sabemos que a nossa vacina é muito restrita porque precisa de condições muito específicas de armazenamento. Mas é possível sim, porque na África nós temos a vacina do Ebola e ela precisa ficar a menos 70 graus. Então é muito possível fazer isso. E outros países que não têm a mesma estrutura do que o Brasil compraram essa vacina e vão começar muito em breve a vacinação com a nossa vacina que tem que ficar a menos 70 graus. Caso no México, por exemplo. E a gente poderia até desconfiar do diretor da Pfizer, acreditar que ele está querendo vender o peixe dele, que é uma jogada comercial, pode até ser. Mas a fala de um dos diretores também do Hospital Emílio Ribas, do laboratório do Emílio Ribas, corrobora com o que foi dito pela Pfizer. Porque ele falou assim, olha, nós temos estrutura para o armazenamento da vacina a menos 70 graus. Nós podemos fazer isso. É claro que vai ser difícil, é claro que é complicado, mas nós conseguimos fazer. É possível fazer, a gente concentra a vacinação aqui no nosso laboratório e a gente vai aos pouquinhos vacinando a população. O que é possível de ser feito. Porque numa condição que não serão todas as pessoas que vão ser vacinadas em um primeiro momento, apenas grupos de risco, é possível fazer um plano de vacinação inicial, vacinando apenas as pessoas do grupo de risco com a vacina da Pfizer, já que não vai ser uma vacinação obrigatória, enquanto as outras vacinas ficam prontas para aí sim uma imunização em massa. A gente começa a acelerar o processo de vacinação. E uma coisa que eu gostaria muito de ter os números é quanto que ficaria toda a estrutura e a logística da vacina da Pfizer. Será que ela é mais barata ou será que ela é mais cara do que conceder o auxílio emergencial por mais 4 meses? Esse é um ponto que nós temos que ficar ligados. E o que o Bolsonaro falou ontem é algo assim completamente, como eu disse, fora da casinha. Mas antes eu já peço que você deixe seu like, sempre importante, 250 likes em menos de 1 hora é a meta do canal. Todos os vídeos, 250 likes. Mas o que o Bolsonaro falou? Ele disse que tudo que ele havia dito tinha dado certo. Tudo que ele falou deu certo. Onde tudo que ele falou deu certo? Tudo que ele falou deu errado. O Brasil não teve colapso do sistema de saúde até o momento. Não teve. Nos outros países, eles tiveram colapso do sistema de saúde, os médicos tiveram que escolher quem iria morrer, quem iria viver. Isso causou um enorme problema, inclusive para os próprios profissionais que começaram a ter crise de ansiedade, depressão, vários problemas, até mesmo tentativa de tirarem a própria vida. No Brasil nós não tivemos isso. O nosso sistema de saúde aguentou. Só que diferentemente do que aconteceu com o H1N1, que nós não tivemos nem 1.000 mortos no país, naquela época, em 2010, 2009, agora nós temos mais de 170 mil mortos. Culpa justamente do presidente Bolsonaro, que achava que era uma gripezinha, que era um resfriadozinho, e depois o próprio presidente falou que ele não disse nada disso. Não falei, mas não tem como. E aí está o grande problema de Bolsonaro. Bolsonaro, ele quer ser o vingador, ele quer ser o justiceiro ético, o justiceiro moral, o defensor moral dos bons costumes, do combate à corrupção. Isso ele até consegue fazer bem, porque ele fala demais. E ele tem lá a retórica dele, porque ele era um deputado federal do baixo clero, então ele nunca foi envolvido em grandes problemas de corrupção. Só que ele consegue ser o justiceiro moral, mas ele não consegue ser o defensor, o guardião, o bastião social. Ele não consegue fazer isso. As duas coisas são impossíveis para Bolsonaro e o João Santana estava muito certo quando ele falou sobre isso no programa Roda Viva.
Ele disse que faltaria conteúdo para Bolsonaro e ele de fato não tem. Porque Bolsonaro ele segue sempre a política do confronto. E como que o Bolsonaro faz confronto, já que não dá para fazer o confronto de fato com os braços, com as mãos? Ele faz o confronto falado, o confronto verbal. Então, para chamar a atenção, e ele sabe como trazer os holofotes para si, para ativar aqueles 13% dos bolsominions mais fanáticos e para continuar com a política do confronto, Bolsonaro precisa sempre estar falando. Só que ao falar, ele fica registrado e muitas vezes ele cai em contradição, ele não consegue mais voltar atrás, porque ele sabe que a pandemia matou 170 mil pessoas. Então ele não pode tentar retroagir, ele não pode tentar voltar atrás, porque vai parecer que é fraqueza. E quando ele tentou fazer isso com o episódio da gripezinha, ele se deu mal. Porque todo mundo mostrou, teve vídeo, teve divulgação de imagem, todo mundo falou assim, olha, peraí, como que você falou que não disse que era gripezinha? Tem aqui o seu discurso em rede nacional falando que era. Então não tem como mais Bolsonaro voltar. Então ele está completamente perdido. E para piorar toda a situação do governo, o João Dória, governador do estado de São Paulo, deu um tapa na cara do Bolsonaro e apresentou hoje a vacina que vai começar a ser disponibilizada para a população a partir de janeiro. Então a partir do mês de janeiro, João Dória, e até exibiu lá a caixinha da vacina, vai começar a imunizar a população do estado de São Paulo, 2 meses praticamente antes do governo federal. E é claro que isso é péssimo para Bolsonaro. Porque vai ficar o seguinte, peraí, por que São Paulo com o João Dória já está imunizando a população e nós temos que ficar aqui desprotegidos correndo o risco de sermos contaminados? Então isso foi um golpe político do João Dória certeiro contra Bolsonaro. Tudo bem que ele ainda não mostrou o plano de vacinação, como que vai ser, como não vai ser. Ele não apresentou o plano, ele só disse que vai começar a vacinação em janeiro. E ele colocou então uma pressão muito grande em cima de Bolsonaro, porque a vacina no Brasil inteiro, diferentemente de São Paulo, só vai chegar em março, no mês 13, enquanto São Paulo começa no mês 1. E nós sabemos que a vacinação não é assim, um dia vai vacinar todo mundo. É um processo longo, demorado, que vai levar aí praticamente 6 meses. 6 meses é algo muito longo. E o que João Dória fez, de fato, foi um golpe político que derruba a retórica Bolsonaro, porque ele não pode mais voltar atrás. E se toda vez que ele volta atrás, ele mostra fraqueza. E o que João Dória disse hoje começa a fazer todo o sentido para aquelas pessoas que estão acompanhando os passos de Dória para 2022. Ele já sabia que ele teria essa condição de iniciar a vacinação da população de São Paulo no mês 1, logo em janeiro. Essa era já uma informação que ele tinha, mas ainda não era oficial. É óbvio, ele não obteve essa informação hoje. Então começa muito a fazer sentido aquelas movimentações do Luciano Huck, do Sérgio Moro, que diziam, olha, nós não vamos fazer nada até o primeiro trimestre de 2021. Porque o que vai acontecer no primeiro trimestre de 2021? O final da corrida da vacina. Quem vai vacinar a população primeiro? Bolsonaro ou João Dória? Bolsonaro vai iniciar a vacinação somente no mês de março, no mês 3, que é praticamente também a data que está sendo esperado que ele consiga aprovar o auxílio emergencial perpétuo, o Renda Brasil, o Renda Cidadã. Só que nesses 3 meses, o João Dória ele pode iniciar a imunização da população do estado de São Paulo mais cedo. E João Dória é hoje o grande antagonista, o grande adversário de Bolsonaro. Porque o próprio presidente se posiciona dessa forma, colocando Dória como sendo seu antagonista. E façam como esse motoqueiro, interajam com o vídeo, deixando o like. Só que diferente dele, que ele faz barulho. Vocês deixam um like e toda vez que você deixa um like, um panda sorri na China. Vocês sabem disso. E vocês estão fazendo a alegria de vários pandas. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo. O grande adversário, o grande antagonista político de Bolsonaro é o João Dória. Porque eles estão de fato em uma disputa. Quem vai começar a imunização primeiro? E se Dória vencer essa corrida, ele fica numa posição politicamente e eleitoralmente muito confortável. Extremamente confortável. É claro que em 2021 vai faltar ainda 1 ano e tantos meses até o período eleitoral de 22. Mas o Dória ele vai poder escolher com muita tranquilidade se ele vai querer disputar a prefeitura, se ele vai querer disputar a presidência da República ou uma reeleição para governo do estado. E se ele disputar a reeleição, vencendo essa corrida da vacina e imunizando a população primeiro, ele tem grandes chances de ser reeleito. E nós sabemos que das 3 esferas do Poder Executivo,
A mais fácil de se perpetuar, de se permanecer no poder, é justamente a esfera estadual. Porque ela tem uma certa abstração diferente da esfera federal. Porque a população não sente tanto assim os impactos do governo do estado. Porque existem diferentes níveis de interesse. Na esfera municipal, os interesses são saúde. Então, se eu chego num hospital, saúde e educação, mais saúde. Então, se eu chego num posto de saúde e eu não tenho médico para me atender, eu fico bravo com o prefeito. Se eu vejo a rua esburacada, eu fico bravo com o prefeito e eu voto em um outro candidato. Na esfera estadual, a preocupação maior da população é com segurança pública. Então, segurança pública é algo já difícil das pessoas perceberem, porque ela precisa sofrer um assalto, tem que ter um roubo, tem que ter algum tipo de violência. Por isso que o PSDB consegue se perpetuar tanto no governo do estado de São Paulo, porque as pessoas não percebem muita diferença uma atuação mais incisiva do governo do estado. Estão percebendo agora com a Covid. Mas no âmbito federal é diferente, porque a preocupação com o presidente da República é com geração de emprego e economia. Se as pessoas conseguem ganhar mais dinheiro, elas ficam mais felizes com o presidente da República. Se elas ganham menos dinheiro, elas ficam menos felizes. Então é mais palpável. A esfera municipal e a esfera federal são mais palpáveis do que a esfera do governo, do que a esfera estadual. Então, se Dória disputar as eleições e tentar ser reeleito, ele tem grandes chances de vencer. Então, a situação política eleitoral de Dória é muito confortável. Mas é claro que ele vai ter que tomar uma decisão, principalmente com relação ao Luciano Huck, ao Rodrigo Maia, ao Sérgio Moro, que todos eles estão esperando o final do primeiro trimestre e quem vai vencer a corrida eleitoral. Bolsonaro está perdido e agora, se Dória de fato conseguir lançar a vacina primeiro do que Bolsonaro, o presidente vai ficar completamente desesperado. Porque por mais que Bolsonaro tenha o apoio dos bolsominions, o que as pessoas mais querem é que essa vacina chegue logo. E a insatisfação com o presidente vai aumentar cada vez mais. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.